Bom dia, crianças. Hoje na nossa revisão de ciências, que se inicia no nosso capítulo Energia Térmica, certo? Iremos falar sobre calor e temperatura. Vamos iniciar, na verdade, com calor e temperatura. O que seria calor e temperatura? Vamos lá. Calor. Calor é o quê? É a transferência de energia térmica entre corpos que apresentam o quê? Temperaturas diferentes, tá? Aí tem tempestades, mas foi erro de digitação. Então, o que é temperaturas diferentes, ok? Então, calor é o que? A transferência de energia térmica entre corpos que apresentam temperaturas diferentes, certo? E temperatura, o que seria a temperatura? A temperatura é o que? A medida do estado de aquecimento de um corpo, certo? Quanto maior for a energia térmica de um objeto, maior será a sua temperatura, certo? Ou seja, se eu tenho um objeto e vou aquecê-lo ao fogo, quanto mais tempo eu deixar ele lá, mais ele vai se aquecer e maior vai ser a temperatura dele, ok? E existe o que? Justamente essa transferência de calor, certo? Eu posso pegar um objeto que não está muito aquecido, que está numa temperatura ambiente, uma temperatura normal, e eu passo o que? A colocá-lo em uma temperatura que não é a temperatura normal dele. Como, por exemplo, o corpo do ser humano, ele tem uma temperatura média de 36 graus Celsius, certo? Se eu estou num ambiente no qual está muito quente, o meu corpo vai o quê? Vai se aquecer. Ou se eu estou num ambiente que esse ambiente é um pouco mais frio do que a temperatura ideal do meu corpo, então o que acontece? Vai haver essa transferência de calor, certo? Do frio para o quente ou do quente para o frio, ok? Termômetros. Aí nessa imagem tem o quê? Tem vários tipos de termômetros, certo? O termômetro digital, que é o mais usado, né? Que hoje está sendo o aparelho mais usado, né? Nos nossos dias aonde vamos para medir a temperatura do corpo ou de um ambiente. Então, os termômetros, eles são o quê? Eles são o instrumento usado para medir a temperatura de um corpo ou de um ambiente, certo? Então, para isso que ele foi criado, para medir a temperatura. Temperatura em graus. Graus o quê? Graus Celsius, certo? A temperatura do nosso corpo mede quanto? 36 graus Celsius. Essa é a temperatura normal, certo? Tem pessoas que chegam a 37, 36,5, normal. 37, tem pessoas que a temperatura do corpo é 37, mas passar disso já é um sinal de alerta, né? Que aquele corpo está apresentando alguma inormalidade, né? Isso, então, quer dizer que o corpo da pessoa está o quê? Com febre, com a temperatura elevada. Geralmente, quando a temperatura do corpo está elevada, é porque estamos sentindo alguma coisa. Por isso que vamos o quê? Às vezes ao médico, às vezes tomamos alguma medicação para essa febre baixar, ou geralmente o que? Quando estamos com a temperatura do corpo elevada mais do que o normal, tomamos um banho para essa temperatura do corpo baixar, certo? Então, o termômetro, ele é o que? Ele é um instrumento usado para medir a temperatura de um corpo ou de um ambiente, ok? Previsão do tempo. O que significa previsão do tempo? A previsão do tempo é o quê? É a previsão, ou seja, é uma estimativa. Quando eu falo previsão, é uma estimativa, certo? Do que é provável que ocorra com o tempo, certo? Facilitando o quê? O planejamento das nossas atividades realizadas, certo? Então, previsão do tempo, que ele prevê o tempo, se vai chover, se vai fazer calor,
se vai ter muito vento, se vai ter muito sol, a temperatura média, a temperatura mínima. Então, é determinada pela essa previsão do tempo. E existe um profissional que justamente faz essas previsões e que repassa para as pessoas. No caso, são o quê? Os meteorologistas, certo? Os meteorologistas, eles são justamente os profissionais que analisam esses dados sobre a temperatura, sobre a chuva, sobre o vento, sobre a umidade, sobre o ar e entre outras coisas, tá bom? Saiba mais, vamos lá. Combustível, congruente e calor inicial. O combustível é o quê? É o material que sofre o quê? Que sofre combustão, certo? Isto é, aquele que queima. Então, aí tem alguns exemplos de materiais que são combustível. No caso, o papel, ele vai queimar com muita facilidade. Se o papel tiver contato com a combustão, que é o fogo, certo? Ele vai queimar muito rápido. Assim também o álcool, a gasolina e o gás de cozinha, certo? Se esses materiais tiverem contato com o fogo, a combustão, certo? Eles vão queimar, que é o papel, o álcool, gasolina, gás de cozinha, entre outros. Aqui são só alguns exemplos. O comburente é o quê? É a substância que alimenta a combustão, certo? Isso são as definições de cada um, ok? Então, ó, o oxigênio, certo? O oxigênio presente no ar, o oxigênio é aquele que respiramos, o ar que respiramos. Então, esse oxigênio presente no ar, ele é o quê? Ele é um congruente de todos os processos que queima, certo? Sem o oxigênio, não há combustão, ok? Então, se eu não tenho esse oxigênio, então não vai haver combustão, ou seja, não vai haver... No caso, por exemplo, geralmente, quem mora em apartamentos, os gás de cozinha fica pelo lado de fora, não fica dentro, certo? Por quê? Porque caso aconteça um vazamento de gás, né? Então, o que acontece? Tem pouco oxigênio, né? Então, aqui, o que acontece? Se não tem esse oxigênio, certo? Então, não vai haver essa combustão, certo? Então, geralmente, os gás de cozinha ficam nos ambientes que tem ar livre, certo? Para não ocorrer essa queima, certo? Então, vamos lá para o calor inicial. Essa é uma fonte de calor que pode ser uma chama ou até mesmo uma faísca, como quando utilizamos um palito de fósforo ou um isqueiro, certo? Então, o calor inicial, ele é o quê? Ele é necessário para iniciar a combustão. Então, dependendo do outro. O que a gente colocou aí são o que? São as definições de cada um, certo? Que vocês precisam saber, ok? Transferência de calor. Vamos lá, transferência de calor. A transferência de calor, ela é classificada em bons condutores de calor ou maus condutores de calor ou isolantes térmicos, certo? Aí também tem o que? As definições de cada um e exemplos de cada um, certo? Os bons condutores de calor são aqueles materiais que se aquecem mais rápido, certo? Que atrai essa temperatura mais rápido. Como, por exemplo, o ferro, o alumínio, o cobre, não é isso? Então, bons condutores de calor são aqueles que se aquecem ou se esfriam mais rápido, tá bom? Quando a tia fala também se aquecem, a tia também tá falando também, tanto pode aumentar a temperatura, como pode também esfriar a temperatura. Então o quê?
Todos os materiais conduzem calor, porém alguns se aquecem e se esfriam mais rápido, né? Então, no caso, os bons condutores é aquele que se aquece mais rápido, ok? Exemplo, ferro, alumínio e cobre. Aí são 3 exemplos que a tia tá dando, mas tem outros, né? Tem outros condutores de calor. Maus condutores de calor ou isolantes térmicos, certo? São aqueles materiais que demoram mais para se aquecer ou às vezes nem se aquecem, tá? Como, por exemplo, o plástico, a madeira, o vidro, o isopor, ok? Então, recapitulando. Bons condutores de calor são o quê? Materiais que se aquecem com mais facilidade, que se aquecem mais rápido, certo? Como, por exemplo, o ferro, o alumínio e o cobre. Os mais condutores de calor ou isolantes térmicos são o quê? São aqueles materiais que demoram mais para se aquecer. Exemplos de mais condutores: o plástico, a madeira, o vidro e o isopor, ok? Então, foi o quê? Um resumão daquilo que a gente estudou, né? Então, agora vocês irão fazer a atividade, certo? Vão copiar perguntas e respostas. Não quero só respostas, tá bom? Eu quero perguntas e respostas. Vocês vão copiar no caderno, certo? Vocês podem estar assistindo o vídeo. Assistam até o final, tá bom? Então, quando terminar de assistir o videozinho de explicação da atividade e do conteúdo, vocês podem estar também olhando para o conteúdo do livro, certo? Que vocês vão encontrar lá todas as respostas que vocês irão precisar para responder a tarefa de vocês, tá bom? Então, vamos lá.